Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Timão sofre mais do que deveria, do que imaginava contra o América de Natal, mas vira o jogo e conquista boa vantagem para o jogo da volta. O Breno Bidon, simplesmente um adulto, está pronto. Pronto para ser titular e um cara de nome aí no Corinthians, e o Carlos Miguel, olha, salvou do pior. Que partida do novo goleiro do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal, falta muito pouco para bater a meta de 1 milhão, a gente tá chegando lá graças a você. Obrigado de coração, gente, para todo mundo que tá se inscrevendo aí, dando like no vídeo, isso ajuda muito a gente a produzir conteúdo aqui na plataforma. Bora? Vamos falar do Timão? Corinthians 2, América de Natal 1. Um time da Série A e um time da Série D, quarta divisão do futebol brasileiro, mas que em campo não reproduziram essa diferença, essa distância. A gente tem que entender alguns contextos. É claro que se você quiser olhar o pote meio vazio ou meio cheio, se você olhar o meio vazio, você vai entender que falta muito ao Corinthians para se estabelecer na temporada, que não pode sofrer diante de uma equipe que está na Série D do futebol brasileiro. Sofrer mesmo, obrigando o seu goleiro a fazer grandes defesas e nem sempre ele vai conseguir, com bolas na trave, com gol anulado. Cara, o América de Natal atacou o Corinthians, gerou desconforto e chegou sempre ou invariavelmente com muito perigo. Isso liga um sinal de alerta. O Corinthians teve problemas defensivos e problemas na criação também. Sem o Rodrigo Garro, acabou sofrendo nessa questão. Mas, felizmente, né, pro Corinthians, tem um menino que está surgindo aí e que merece mais atenção. Sei que a gente olha muito pro Wesley. O Wesley é um atacante que está cada vez mais amadurecendo, está cada vez mais se afirmando, é natural isso, as propostas estão chegando, é muito difícil segurá-lo na metade do ano, e se o Augusto cumprir aquilo que prometeu, vai vendê-lo, mas por um bom dinheiro, senão vai segurar o garoto um pouco mais. E eu sei que o Wesley ele atrai mais holofote, mas precisamos falar de Breno Bidon, precisamos falar. Esse moleque que foi destaque do Corinthians já na Copinha, ele chega no profissional do Corinthians como gente grande. E, inexplicavelmente, é preterido em detrimento ao Fausto Vera em alguns jogos. Isso o Antônio Oliveira tá carimbado aí como um dos equívocos dele nesse começo de trabalho. Mas, felizmente, ele reconsiderou isso e desde a última partida vem colocando o Breno Bidon, dando sequência para ele. Porque ele tem que jogar. Ele é muito bom jogador. Ele dá a dinâmica do meio-campo do Corinthians e, na ausência do Garro, não foi o Paulinho que foi esse armador. O Paulinho funcionava horas para construir o jogo lá de trás, horas como atacante, pisando na área, bem estilo Paulinho que a gente conhece, até por característica. Paulinho não é um armador. Ele pode ser um cara que conduz o jogo, que cria algumas jogadas, mas ele é o cara que vem puxar o jogo de trás e também o cara que pisa na área, aparece na área como elemento surpresa. O Bidon não. O Bidon é um cara que dá dinâmica para o meio campo. Ele aparece para receber, ele dá um passe infiltrado, ele pisa na área, ele faz um gol dessa maneira. Na grande jogada do Wesley, ele faz um gol pisando na área, um gol... Olha, o Wesley cruza ali para trás, ele dá um taquinho meio que por elevação na bola para tocar para o fundo da rede. Gol de gente grande. Bidon está pronto para ser titular, para ser um jogador importante nesse time do Corinthians. Ele só tem a cara de criança, assim, né? Que você olha para ele, parece uma criancinha jogando no meio de adultos. Mas ele tem futebol de gente grande. Mas eu falava de que você pode olhar pelo prisma de que realmente o América de Natal deu mais trabalho do que imaginávamos. E aí você tem que entender que o Corinthians, vou fazer essa ressalva, de que o Corinthians ainda está em reformulação, ainda está em reconstrução, o Antônio está tentando achar um time ainda, sim, isso ainda está acontecendo, ele tinha o desfalque do Garro, e ao mesmo tempo você tem que entender que o adversário jogava em casa no jogo da vida, né? Os caras deram a vida para jogar contra o Corinthians, começaram numa volúpia muito grande, depois o Corinthians equilibra um pouco as ações, termina o primeiro tempo, os caras vêm num amasso para cima do Timão, e aí o Carlos Miguel ele segura o resultado ali no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, aí tem bola na trave, tem não sei o quê, mas o Corinthians se impõe e tem a força para virar o jogo.
E depois ainda foi trocação, né? Só que aí no finalzinho do jogo, o América começa a perder até no aspecto físico, né? E aí o Corinthians meio que controla a partida. Mas era natural que isso fosse acontecer, os caras jogando em casa, com o apoio da torcida, sabendo, né, da dificuldade do jogo e que tem o jogo da volta na Neoquímica Arena, você vai em busca do resultado para tentar fazer o máximo possível dentro da tua casa e levar alguma vantagem que seja para o próximo jogo, nem que seja um empate, para tentar, né, botar um ônibus, estacionar um ônibus na frente da área e levar para pênaltis. Era o objetivo do América de Natal. E eles não conseguiram. Mesmo assim, agrediram, ameaçaram, e aí você pode olhar das duas formas. Eu me preocupo um pouco, porque mesmo os caras jogando tudo isso e tudo mais, todo esse contexto, eles chegaram muito mais do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, preciso entender que também do outro lado tem um adversário que quer ganhar um jogo, né? Acho que você pode olhar das duas maneiras. Eu acho que você consegue ser um pouco equilibrado na análise e pensar o seguinte: bom, tá bem, tem o fato de que temos um goleiro para isso, né? Lá estava o Carlos Miguel, mas ao mesmo tempo vamos apontar aqui, fazer alguns apontamentos aqui e provavelmente isso será plano de análise para o Antônio Oliveira corrigir a partir da sequência. Mas é assim, o América começa o jogo, os primeiros 15, 20 minutos no campo do Corinthians, buscando já o seu gol. Carlos Miguel fazendo belíssimas defesas, boas defesas, até que os caras conseguem um gol num desvio, né? O cara chuta lá do meio da rua, com espaço, com liberdade, a bola desvia e ele estava na bola. Tem uma câmera de trás, de frente, assim, que o Carlos Miguel faz o movimento direitinho da direção da bola, só que aí desvia e acaba matando o goleiro. Mas aí o Corinthians consegue a virada na jogada individual do Wesley, primeiro pelo lado esquerdo, ele recebe a bola, vai para dentro, cruza para trás e Breno Bidon pisando na área para empatar o jogo. Vem o segundo tempo, aliás, antes disso, final do primeiro tempo, Carlos Miguel, 1, 2, 3, cara, pelo menos umas 3 defesas difíceis. Ele é muito ágil, esse goleiro ele é alto, ele é muito forte, mas ele é muito ágil. E isso me impressiona no Carlos Miguel. Importante esse jogo para ele. Então, se a gente for olhar do copo meio cheio e copo meio vazio, esse jogo foi importante, porque contra o Fluminense, eu ouvi gente dizendo o seguinte: mas ele também não foi exigido. Porque realmente o Corinthians fez um grande jogo contra o Fluminense. E o Fluminense estava numa rotação abaixo realmente e não propiciou grandes defesas ao Carlos Miguel. Teve uma ou outra bola que ele até espalmou para frente. Nesse jogo já não. Ele teve gestos técnicos perfeitos, brilhantes durante o jogo. E tem uma coisa, Carlos Miguel tem uma coisa que o acompanha além da qualidade, que é a sorte. Porque foram 2 bolas na trave e um gol anulado. Então, assim, e ainda assim, ele sai perdendo com. O Corinthians sai perdendo com um gol que ele sofre por conta de um desvio, que ele obviamente não tem culpa, mas o time vira o jogo. Então ele sai vitorioso. Ele tem uma estrelinha aí, ele tem um molho, ele tem um brilho aí, o Carlos Miguel. Dá pra gente colocar assim, porque olha, os caras chegaram, ele fez a parte dele, e quando ele não conseguiu fazer, trave. E o América poderia ter empatado o jogo no gol do Ferreira, mas aí, olha, milimétrico impedimento, mas aí o VAR tá lá para isso, acabou anulando o gol. Então, mais do que talento e qualidade, Carlos Miguel também tem sorte para poder garantir essa vitória do Corinthians. Mas ele foi o responsável por salvar do pior. E por isso que eu digo, ok, vamos colocar no contexto, é jogo de mata-mata, o Corinthians ganhou o jogo, enfrentou um adversário que queria dar a vida para conquistar alguma coisa, mas, cara, o Corinthians sofreu mais do que deveria. Isso tem que servir mais do que asteriscos, né, como uns seminários para que o Antônio Oliveira possa estudar e passar para os seus jogadores do que aconteceu. Tivemos outros destaques individuais, né? Eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa do Corinthians. O Gustavo Henrique, ele, até por nomenclatura, até por hierarquia, meio que assumiu a condição na saída do Lucas Veríssimo ao lado do Félix Torres e também, até por ordem de chegada, né, o Kaká chegou depois, foi meio que ao natural permanecendo. Mas ele nunca, digamos assim, se afirmou entre os titulares. Alguém estava encantado com o Gustavo Henrique? Não acho que era o caso. Acho ele um bom zagueiro, mas o Kaká está fazendo jus. Está fazendo por merecer. E não é só pelos gols, mas é também pelos gols. Quando você tem uma arma ofensiva com um zagueiro que apara bem cruzamentos, como é o caso dele, em 2 jogos seguidos agora, pô, em 6 jogos ele tem entrando, né, não necessariamente como titular, e 2 gols, é uma marca importante.
Vocês lembram, né, que o Corinthians durante muitos anos buscava o segundo pau na cobrança de escanteio para buscar o Gil. Cara, o Gil fazia um golzinho que outro, até na reta final do ano passado ele até fez mais gols do que se imaginava, né? Mas em muitos cruzamentos o Corinthians desperdiçava, porque o Gil tentava atacar aquela bola, ele era muito bom na bola aérea realmente, mas o Kaká, cara, tá se provando ser um cara muito efetivo. Então, assim, ele tá bem na defesa também, eu acho que isso é bom a gente dizer, ele tá seguro, ele tá tranquilo, tá casando bem com o Félix Torres e tá muito bem no ataque. Então eu acho que estamos diante de um novo titular da defesa. Os laterais merecem também uma atenção pelo lado negativo, porque, caramba, que problema a ser corrigido. No primeiro tempo, exatamente por essas chegadas do América de Natal, nós vimos o Matheus Vidu ser uma avenida. E aí fica aquela história do jogador que não joga é o que tem que jogar, né? Quando joga o Hugo, a gente fica pedindo o Bidu. Quando joga o Bidu, a gente sente saudade do Hugo. E o Palácios é um jogador fantasma, né? Que ele chega, joga 15 minutos e desaparece, evapora. Toma chá de sumiço e nunca mais ninguém viu falar no Diego Palácios. Então, assim, o Corinthians vai ter que resolver essa questão. Vai ter que ir ao mercado na janela. Não vai ter jeito. Ou vocês acham que até lá volta o Palácio? Pode ser que volte, não sei. Eu já não conto mais. Ou inventar alguma coisa. O Antônio mesmo tentou o Caetano por ali, sei lá, alguma coisa. Porque não dá. E o Mateuzinho, falei dele alguns jogos, que, pô, é um cara que na entrevista coletiva eu me emocionei com ele, o cara muito Corinthians, queria jogar no Corinthians, o cara fez força para jogar no Corinthians, tá tudo certo. Mas ele não se achou ainda. Ele precisa de um GPS, precisa de um Waze, assim, né, para se localizar, porque ele tá meio atabalhoado, meio atrapalhado, meio nervoso, meio, sabe, aí toma um cartão. E aí no segundo tempo até o Lazzaroni barra Antônio, né, porque o Antônio estava suspenso, começou a fazer algumas trocas. E eu achei até que ele ia tirar o Mateuzinho até pelo cartão para botar o Fagner, mas ele mantém o Fagner numa segunda linha, tira o Mosquito e bota o Fagner ali na lateral. Não sei se foi a melhor das opções, mas enfim, ele costuma fazer isso também. Precisamos falar de Paulinho. Paulinho jogou quase 90 minutos, sai só no finalzinho para a entrada do Guilherme Biro, sai na frente da torcida ovacionado pela galera e eu gostei do jogo do Paulinho, gostei, de verdade. Ele não foi o armador e nem se prometia isso no jogo, né, com a ausência do Garro, mesmo que fosse apenas na nomenclatura ali, mas o Bidon acabou sendo o armador do time e o Paulinho foi o cara que, como eu disse, vinha buscar a bola na defesa para construir, mas ao mesmo tempo pisava na área e era mais um cara ofensivo ali para tentar fazer cruzamentos. Ele origina um escanteio antes do gol do Kaká, né, quando ele mata a bola, consegue chutar e o cara faz o desvio. Mas ele apareceu na área em vários momentos. No primeiro tempo, inclusive, tem uma cabeçada dele, mas aí ele centra no goleiro, né? E o Félix Torres antes também tinha dado uma bola na trave, só para não deixar passar. Muita gente imaginou que o Antônio pudesse escalar o Pedro Raul, né, como centroavante fixo nesse jogo, abrindo pontas, né, ou botando o Wesley e o Romero, já que o Pedro Henrique, né, teve detectado uma lesão realmente. Mas não, ele coloca o Romero e abre Mosquito e Wesley. Gostei. No segundo tempo, aí ele tenta o Pedro Raul, porque ali o Corinthians estava tentando cruzamentos para tentar buscar um terceiro gol, enfim, natural. E o Giovani, né, que a gente estava né, não vendo tanto nos últimos jogos, ganha uma oportunidade, ele entra no lugar do Wesley mais lá na reta final. Falei de todas as trocas aqui? Acho que sim, né? Tô aqui conferindo aqui o scout aqui só para não deixar passar nada para vocês. Mas assim, para resumir, Carlos Miguel, um monstro, Breno Bidon, gigante, Paulinho, gostei. Laterais foram mal. Ranielli, como sempre, muito regular, né? O Wesley tá se afirmando cada vez mais. O Romero meio apagado, né? O Mosquito acho que fez algumas investidas também, mas nada que desse muito brilho. E contra um adversário que realmente ofereceu muitas dificuldades ao Corinthians, mas o mais importante de tudo, o Corinthians conseguiu a virada, conseguiu a vantagem. Estamos falando de um confronto de mata-mata, em que agora vem para decidir em casa com uma vantagem de 1 gol de diferença. Tem que olhar por esse lado também. Por isso, importante, necessário e com o time em constante evolução com essas trocas que o Antônio faz desde o jogo contra o Fluminense, né? Uma troca no gol, inclusive, uma troca, manutenção do Breno Bidon, até entrou o Fausto Vera, né? Tinha esquecido dele, no lugar do Ranieri. Mas o Breno Bidon mantido
O ataque eu acho que ele ainda não definiu, até porque o Pedro Henrique machucou, o Mosquito voltou a receber algumas oportunidades, o Yuri Alberto segue machucado, o Pedro Raul tá servindo como alternativa no banco, então ele tá tentando o Romero de falso 9, não tá funcionando muito bem, então me parece que tem alguma coisa a ser corrigida ali na frente também. Questões do jogo que eu abordei nesse vídeo aqui, quero saber se vocês concordam, quero ouvi-los agora aqui no chat, então comenta aqui. E inscreva-se no canal, hein? Tô aguardando a sua inscrição, eu volto na próxima. Tchau, pessoal!